Boa noite. Que Jesus, o divino médico de nossas almas, nos ilumine sempre. Que na noite de hoje nós possamos falar para todos e todas, mas principalmente aos corações que sofrem. A nossa mensagem, a mensagem que é nossas vidas, que cada um de nós escreve diariamente essa história, que possa em nossas vidas nos transformar. Da última vez que eu estive aqui, aconteceu um fato interessante, que eu vou confidenciar aqui para vocês. Eu estava vivenciando uma situação difícil em um processo que eu estou resolvendo na minha vida. E eu perguntava para mim, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? E aí eu cheguei aqui na sala de preparação e eu não esqueci mais. Porque estava lá na mesa um livro chamado Pão Nosso. Eu acho que ainda está lá esse livro. Que é do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E eu disse, eu vou abrir agora aqui uma mensagem. Eu fiz uma prece, eu abri uma mensagem. E a mensagem chamava-se Simão Sirineu. E eu achei tão interessante essa mensagem, porque muitos talvez não saibam quem é ou quem foi Simão Sirineu. E Simão Sirineu, na verdade, foi aquele que, na Via Crucis, quando Jesus caminhava com a cruz, que ele sente o peso da cruz, que naquele momento ele cansa e enverga um pouco. Ele é convidado a ajudar Jesus a carregar a cruz. O centurião o convida a carregar a cruz. Só que Simão se recusa a ajudar Jesus. E aí o centurião dá uma chibatada nele. Aí ele vai carregar a cruz com Jesus. Quando eu abri essa mensagem, a pergunta que estava na minha mente era, Senhor, por que eu estou passando por esse momento? Aí veio a resposta. É que para irmos a um encontro de Jesus, muitas vezes é necessário uma chibatada. E Simão só foi ao encontro de Jesus dessa forma. E, na verdade, ele não ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele, na verdade, foi ao encontro de Jesus para simbolicamente carregar a própria cruz da sua vida, porque nos conta o mundo espiritual que após aquele momento, a vida de Simão nunca mais foi a mesma. Ela se transformou para melhor. Mesmo que ele tinha sido coagido a se aproximar de Jesus. Mas quantos de nós não nos aproximamos de Jesus, senão dessa forma? Ontem foi o dia 2 de abril, que nós comemoramos como aniversário da reencarnação de Chico Xavier, que foi 2 de abril de 1910. Foi quando ele veio iluminar esse planeta. Ele veio iluminar esse planeta como um trabalhador da seara do Cristo. E é interessante observar que eu vi um texto de um trabalhador que conviveu com o Chico um pouquinho de tempo, e ele observou um fato que aconteceu na vida dele bem simplório. Mas é bem simplório, mas é extremamente marcante, porque quando o Chico já contava próximo dos 90 anos, próximo dos 90, que se eu não me engano ele desencarnou em 2002, de 1910 para 2002, é 92 anos, não é isso? O Chico já próximo dos 90, já não estava mais psicografando, não estava mais psicografando obras para as pessoas, os livros, as mensagens. E ele observava que as pessoas queriam estar em Uberaba só para ver Chico, só para passar perto de Chico, só para passar próximo dele, para sentir aquela luz, aquela mensagem, aquela energia. E as pessoas que conviveram com o Chico falam que ele transmitia isso. Todos que se aproximavam dele sentiam uma forte emoção. Eu até comentei isso aqui uma vez, que tem uma entrevista no YouTube de Glória Menezes, aquela que é a esposa, que ela está encarnada ainda, de Tarcísio Meira. E ela emociona, ela chora, e ela diz, olha, eu não sei o que foi que houve comigo, mas eu não consegui concluir a entrevista, porque diante de Chico, eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar de forte emoção, de alegria. E a Glória Menezes fala isso, e depois você vai verificar uma entrevista de Hebe Camargo, quando ela estava na Band, e ela passa pelo mesmo processo.
E Hebe diz o seguinte, diz, olha, eu tenho a impressão que eu estou diante de um apóstolo de Jesus. Por isso que eu sinto essa emoção tão forte. Esses espíritos que vêm trazer, que têm luz própria, mas a luz deles tem como referência a vida do Cristo. Agora, se nós imaginamos que um Francisco, que quando o Divaldo conheceu, ele disse a Divaldo, meu nome é Francisco, tirando o Fran, fica o Cisco. É isso que eu sou só um cisco. Mas imagine esse cisco que foi capaz de transformar a mensagem espírita nesse país e para o mundo, porque sem o Chico Xavier, talvez o espiritismo, a codificação, se transformasse em um imenso compêndio para intelectuais e estudiosos, sem chegar realmente às pessoas como deveria chegar, porque esse era o objetivo do trabalho da espiritualidade. Foi essa reencarnação de Chico Xavier que colaborou para transformar os destinos desse país como uma nação espírita, como a busca de um Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí eu estou falando muito do Chico, e vocês imaginem que isso é só o Chico. Agora imagina Jesus. Se o Chico chegava em um ambiente e era capaz de iluminar esse ambiente, você imagina Jesus. Aí esse trabalhador de nome Valdomiro estava ali pertinho do Chico e observando, porque o Chico bem molinho, fraquinho, já não tinha mais aquele vigor físico. Ele olhava para as pessoas e não sabia distinguir encarnado e desencarnado. E ele conta que chegou uma senhorinha pertinho dele, ele olhou para ela e disse, minha filha, a senhora está viva ou morta? Aí ela disse, estou viva, Chico. Ele, meu amor, graças a Deus. Ele não estava sabendo distinguir quem era encarnado e quem era desencarnado. E aí as pessoas passavam, pegavam a mão do Chico e o Chico beijava a mão das pessoas. E já haviam passado mais de 1000 pessoas, só ali pertinho dele. E ele beijava as mãos de todas elas, uma por uma, de tal forma que os lábios do Chico já estavam sangrando. Você imagina isso? Os lábios de Chico estavam sangrando. E aí Valdomiro chega pertinho dele e diz assim, Chico, por que você beija a mão de todas elas? Aí o Chico diz uma frase que eu achei impactante, bem simples, mas bem impactante. O Chico olha para ele e diz assim, meu filho, sabe por que eu beijo as mãos das pessoas? Porque eu não posso me abaixar para beijar os pés. Porque se eu pudesse, eu me abaixava. Porque imagina você, esse espírito iluminado. Agora nós falamos do Chico. Novamente eu pergunto a vocês, e de Jesus? Esse espírito luz. Roberto Carlos tem uma música chamada O Homem. Vocês conhecem essa música? Olha, eu não vou cantar, não se preocupem. Mas a música diz mais ou menos assim. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração. No falar a mais linda canção que já se ouviu. Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou. Subiu as montanhas e falou no amor maior. Agora chega o nosso tema. Fez a luz brilhar na escuridão. O sol nascer em cada coração. E compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Então a própria música já fala desse espírito iluminado que esteve entre nós, que é a luz do mundo. Mas talvez não seja a luz como muitos imaginem, porque cada um de nós é capaz de observar essa luz, mas o brilho dessa luz ele é muito pessoal, ele é muito particular, porque depende muito da nossa compreensão da mensagem do Evangelho. E para trabalhar essa mensagem do Evangelho, eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu vou aqui fazer uma referência a uma parábola, que ela retrata bem um pouco esse Evangelho e também esse trabalho aqui do Fraternidade Sem Fronteiras, que eu tive a oportunidade maravilhosa de conhecer na noite de hoje. Porque há uma parábola que chama-se Parábola do Bom
samaritano. Na maioria das vezes, o Jesus que nós conhecemos está há 2000 anos atrás. Está há 2000 anos. E ainda está na cruz e distante de nós. Mas o Jesus que o mundo espiritual nos apresenta, que esses espíritos iluminados, como Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, e tantos espíritos que aqui estiveram, vieram relembrar em nossas memórias. Até porque o Gandhi, embora fosse budista, o Gandhi era hinduísta, ele falava para os hindus: se vocês não conhecerem a vida do Cristo, suas vidas serão incompletas. Gandhi trouxe Buda para o Ocidente e levou Jesus para o Oriente. Nunca foi batizado. Nunca foi batizado. Mas o batismo espiritual dele era no coração, no sentimento. E nós ainda estamos presos a Jesus há 2000 anos e não conseguimos trazê-lo para nossas vidas e dentro de nossas almas. A parábola do bom samaritano, ela é extremamente interessante, primeiro porque ela já traz um relativo preconceito. Parábola do bom samaritano. Quer dizer, não era parábola do samaritano, era do bom samaritano, porque o judeu em si, ele tinha horror ao samaritano, ele tinha nojo do samaritano. Onde um samaritano passasse, ele não queria passar. Ele não apertava as mãos de um samaritano. Ele não se aproximava de uma mulher samaritana. Então havia uma intolerância profunda em relação ao samaritano. O que poderia simbolizar o samaritano para nós hoje? Porque embora a parábola tenha 2000 anos, e eu estou falando aqui um número relativo, embora a parábola tenha pouco mais de 2000 anos, hoje, na nossa realidade, ela nunca foi tão atual. E nós poderíamos aqui trazer vários números, poderíamos trazer aqui várias situações em que você poderia observar o samaritano no dia a dia de nossas vidas. Quantas vezes eu já não escutei, até no próprio movimento espírita, frases com extremo preconceito em relação a nossos irmãos e irmãs. Quem poderia ser o samaritano hoje? A escravidão acabou de direito, mas de fato ainda ela não acabou. Ainda existe trabalho escravo, ainda existe preconceito com as pessoas em relação a esse processo. Quantas vezes eu já não escutei alguém falar: fulano é um negro branco, fulana tem um cabelo ruim, como se o cabelo pudesse ter uma atitude de envergonhar alguém, ou se não, fulano tem um cabelo bom. Não, fulano tem um cabelo crespo. Fulano tem um cabelo crespo, mas o cabelo não é ruim, ele não faz mal a ninguém. Quantas vezes as pessoas e nós toleramos ainda esses argumentos? Até nas escolas e nas canções de niná. Boi da cara, vem pegar esse menino, é menina que tem medo de careta. Nas próprias canções de niná, nós transmitimos intolerância e violência. Intolerância e violência. Porque nós atiramos o pau no gato, já é algo de violência. Nós já, nas canções de niná, não falamos de boi da cara, escravos de Jó. Nas próprias canções de niná, nós temos uma educação voltada para a intolerância e para a violência. E nós nem percebemos. Então nós poderíamos usar aqui vários exemplos do samaritano, porque para o judeu, o samaritano era como uma escória. Eu morei alguns anos no interior, e eu conheci uma senhora no interior, cujas funcionárias, ela era proprietária de uma extensa área rural, era uma pessoa de muitas posses e recursos, e aqui entre nós, eu tive a impressão que ela tinha saudade do período da escravidão, porque ela maltratava as funcionárias que trabalhavam em casa, porque foi uma época em que as pessoas ainda trabalhavam nas casas das pessoas pela comida, só pela comida, e para comer os restos da comida, porque muitas vezes só comiam as sobras. E aí ela dizia uma frase que eu nunca esqueci: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Era uma frase que ela usava, porque batia nas funcionárias, que vinham das famílias mais pobres da zona rural. E eu fiquei observando e fui
fazer um estudo e um texto da mensagem, da essência da mensagem de Jesus no Evangelho. Quem poderia substituir o samaritano? Aí eu fui lá em Rubem Alves. Vocês sabem quem foi Rubem Alves? Alguém aqui deve ter ouvido falar de Rubem Alves, foi professor, teólogo, escritor, conferencista, foi até pastor protestante. Próximo do seu desencarne, ele chegou a estudar mais profundamente a reencarnação, falar na vida após a morte. Mas tem várias entrevistas do Rubem Alves. E era um humanista, professor, e tinha uma coluna na Folha de São Paulo, onde ele sempre fazia algumas referências interessantes. Mas o Rubem Alves tem uma parábola também. É uma analogia à parábola do bom samaritano. E me chamou a atenção a parábola dele. Porque a parábola dele não é a parábola do bom samaritano. Porque essa parábola do bom samaritano, para que vocês tenham uma ideia, ela só está com Lucas. Só está lá em Lucas. Os outros evangelistas provavelmente não quiseram nem falar que Jesus usou um samaritano como referência de irmão. Porque, mais ou menos, só para falar no início, diz assim: algum doutor da lei se aproxima do Cristo e pergunta: quem é meu irmão? Aí Jesus começa a narrar a parábola do bom samaritano para falar para ele quem é o seu irmão. E na parábola do bom samaritano, Jesus usa como exemplo um doutor da lei, um levita que cuidava do templo, e no final ele vai dizer que o samaritano, que era aquela escória dos judeus, foi quem verdadeiramente acolheu e abraçou aquele que estava ali, que tinha sido vítima de criminosos. E aí o Rubem Alves faz uma analogia e chama-se parábola do bom travesti. Ele usa o travesti como referência na parábola. E ele diz mais ou menos assim, que um garçom ia saindo do seu trabalho de madrugada. Havia trabalhado a noite inteira, tinha chegado à madrugada. E quando ele ia a caminho para casa, ele foi assaltado. Aí os criminosos começaram a bater nele, porque mesmo não reagindo, ele tinha pouco dinheiro na carteira, porque ele era só um garçom. Ele não tinha muitas posses. E bateram nele e maltrataram muito. E aí ele ficou ali estirado na rua, ficou ali no chão sofrendo. E quando o dia começou a amanhecer, vai passando um sacerdote, um padre católico. E o padre ia cedinho para fazer uma missa matutina. E quando ele vê o garçom ali deitado, ele desce para o carro e chega e diz: mas meu filho, que mundo cruel, mas Deus vai lhe ajudar. Eu não posso lhe ajudar agora porque eu estou a caminho da missa, mas eu vou aqui deixar a minha bênção para você. Deus lhe abençoe, e vai embora. Aí vai passando um pastor protestante. O pastor protestante vai ao encontro dele e diz assim: mas meu irmão, Deus tem uma missão para você. Mas você precisa aceitar Jesus. Então, levante a mão para aceitar Jesus, para que Deus possa iluminar a sua vida e transformar você. O garçom que estava sofrendo, que tinha sofrido violência, ele só faz emitir um som, como que estivesse pedindo socorro. Aí o pastor entende que ele aceitou Jesus e disse: bom, agora sua alma está salva. Ele entra no carro e vai embora feliz, porque havia colaborado para salvar mais uma alma. Mas está faltando mais alguém aqui nesse exemplo, não está não? Quem é que está faltando dessa história? Quem? O espírita. Ah, vocês esqueceram. Vocês pensaram que o espírita não ia chegar nessa hora, não foi? Mas estava passando. Ele conta isso, o Rubem Alves, na parábola. Vai passando um espírita, um líder espírita, ele diz. Aí chega perto dele e diz assim: meu filho, isso que aconteceu com você é porque você provavelmente fez isso com alguém em vidas passadas. Isso é o karma. E eu conheço espírita que fala assim. Porque assim, nós às vezes somos insensíveis também como espíritas. Chega um irmão sofrendo, com muita dor na alma. E só quem sabe o que é a dor é quem sente a dor. Então, às vezes, o indivíduo está com a dor e o espírita faz: ah, meu filho, isso é reencarnação. Você está pensando o quê? Ah, você está pagando pelo que você fez. Aceite. Tem até uma frase que a turma usa: aceite que dói menos. Aí o espírita diz assim: olha, isso é o seu karma, mas não se preocupe, você já está aqui, olha, você já está pagando o seu karma, vai ficar livre desse processo, vai dar tudo certo na sua vida, vou aplicar um passe.
Aí o Espírito aplica um passe. E olha que eu digo uma coisa para vocês. Eu conheço muitos irmãos e irmãs. Imagina vocês que dizem assim, mas Josué, às vezes nós ficamos tão decepcionados com o movimento, não com o espiritismo. O espiritismo não, com o movimento. Porque as pessoas perderam a noção do que é Jesus. Você já ouviu falar que tem caridade de hora marcada, não já? Você sabe o que é caridade com hora marcada? É assim, olha, eu vou fazer a caridade lá, eu vou ter a campanha do quilo, eu vou ter a entrega da sopa. É caridade com hora marcada, que é uma maravilha. Mas você não só pode estender o seu trabalho de evangelho, de caridade nesses momentos. Você precisa exercitar também no dia a dia, no trânsito, na rua, com os vizinhos, com os torcedores do esporte. Talvez seja o mais difícil. Mas a caridade, ela não tem hora nem momento. É na hora do desespero, da dor, do sofrimento. Porque desespero não tem hora. Aí chega alguém com muita dor e sofrimento. Fulano, você pode me escutar? Posso, Beltrano? Rapaz, eu estou vivendo um momento tão difícil. Está acontecendo isso, isso, isso. Aquela pessoa quer ouvir tudo, menos você dizer. É porque você está pagando. Já pensou você chegar no velório de alguém e alguém chegar para lhe abraçar e dizer assim, mas eu perdi fulana, ou perdi fulano. Não é, mas está lá no mundo espiritual, viu? Ou então vai reencarnar, não se preocupe. Não são essas as palavras que nós podemos usar. Aí o Espírito aplica um passe, levanta e diz assim, agora eu fiz o meu trabalho e vou embora. Mas vai passando, segundo Rubem Alves, contando na parábola, vai passando um travesti, de batom, peruca loura, brinco nas orelhas, cheio de pulseira, e ele vê aquela situação. Ele sai do carro e pega aquele homem e coloca dentro do carro. Leva para uma UPA, para o SUS. E chegando lá, ele coloca ele para ser atendido pelo médico e fica lá esperando. Depois de horas esperando, porque ele teve sorte, viu? Só passou 20 horas esperando. Depois de tanta espera, aí ele pega o dinheiro que ele tem no bolso e calado, coloca no bolso do garçom. Aí o Rubem Alves diz que quando Jesus conta essa parábola, porque ele diz que é Jesus que está contando essa parábola hoje. Ele não está falando que é ele que fez a interpretação da parábola. Ele conta que é Jesus hoje, adaptando a parábola da época para hoje. Porque na época era o sacerdote judeu e era o levita, que eram os religiosos da época. Aqueles que Jesus chamava de sepulcros, caiados de branco por fora e podres por dentro. Quando ele transcreve para o momento presente, aí ele diz que quando Jesus termina de contar a parábola, as pessoas o olhavam com ódio, mas ele olhava com amor, com profundo amor no coração. E ele perguntava às pessoas, quem desses foi o irmão do garçom? E aí as pessoas se calam, porque ainda hoje, nós ainda criamos obstáculos de intolerância e construímos muros em relação às pessoas. Intolerância, desrespeito, a diversidade, as diferenças. E queremos trazer isso para o Evangelho de Jesus, porque eu já vi postagem de Jesus até com um fuzil na mão. De Jesus até com um fuzil na mão. Mas o Jesus que nós conhecemos é o Jesus da vida, da luz que brilha em cada um de nós, através do serviço de amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo como a si mesmo, você não olha para as pessoas e vê africanos, venezuelanos, brasileiros, norte-americanos. O que é que você vê? Você vê irmãos. Você vê irmãos e você vê irmãs. Somos todos filhos de Deus. Espíritos aqui nesse mundo cujo propósito de trabalho é resgatar inúmeros erros e crimes que cometemos no passado. E essa luz que brilha, chamada Jesus, é a referência em nossas vidas em todos os momentos. Quando eu lia sobre Francisco de Assis, porque Francisco de Assis ele era conhecido como o Sol de Assis. Porque o que é que faz o Sol? O Sol brilha, o Sol ilumina. Ele era conhecido como o Sol de Assis. E o mundo espiritual conta que o espírito mais evoluído que veio esse planeta depois de Jesus e Maria foi Francisco.
E aonde Francisco passava, ele transmitia essa luz. Até nós falamos isso aqui na última vez que eu tive, que muitas mães não tinham medo que seus filhos fossem ver Francisco. Porque os filhos iam ver Francisco e não queriam mais sair de perto de Francisco. Aqui entre a gente, vai ficar somente entre eu e vocês. Se você que traz em sua vida inquietações, angústias, depressão, opressão e uma série de outros processos, e você se aproximasse de alguém que te transmitisse tanta paz, tanta luz, que tirasse esse peso e você lembrasse da frase de Jesus: vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Você queria sair de perto dessa pessoa? Você não queria mais sair de perto dele. Então Francisco era aquele homem que não tinha nada, extremamente pobre, adepto da mendicância, mas aqueles que se aproximavam de Francisco não queriam mais sair de perto de Francisco, porque Francisco era luz. O nosso Francisco, que era só um cisco, também nos transmitia essa luz. E nós enxergamos Jesus na figura desses espíritos que ele nos envia através da sua bondade infinita, porque é através dessa bondade infinita que nós podemos conhecer esses espíritos iluminados que chegam até nossas vidas. Com a mensagem de hoje do Fraternidade Sem Fronteiras, eu lembrei muito de uma passagem de Divaldo pela cidade do Cabo, na África do Sul. E ele conta que foi convidado para ir à cidade do Cabo. Ele não queria ir. Mas aí uma dama disse: não, Divaldo, vamos, porque minha família vai fazer uma viagem, nós vamos a passeio, você nunca passeia. E ele disse que não queria ir. Mas ela insistiu tanto, ele foi. Ele foi e disse que sentiu uma alegria por ir. E aí, quando ele estava lá na cidade do Cabo, e aí ia ter um jantar, e era um jantar assim, bem clássico, e ele disse que chegou até para um filho dele, que ele chama de filho, né? Os afilhados, aqueles espíritos que foram abandonados ou passaram por situações complexas na reencarnação e foram acolhidos na mansão do caminho. Ele disse: meu filho, como é que eu vou comer num hotel tão 5 estrelas? Porque eu não tenho o hábito de estar nesses locais. Aí o filho de Divaldo disse: olha, você tem que comer, tio Divaldo, como alguém que está com nojo da comida. É assim que faz. Você chega lá, olha meio assim, como se a comida, você pode estar morrendo de fome, mas você vai comer como quem está com nojo na comida. Ele não sabia nem como comer, é brincadeira dele, claro, falando isso. Mas no momento em que ele estava no jantar, ele disse que se aproxima um garçom. Esse garçom se aproxima dele, Joana diz: dê um abraço no garçom. Aí ele disse: dá um abraço no garçom? Mas por que eu vou abraçar o garçom? Ela disse: dê um abraço, ele vai pensar que eu sou louco. Abrace o garçom. Aí ele disse que, sem saber o que fazer, olhou para o garçom e disse assim: olha, o senhor pode me trazer um leite? Porque estava todo mundo comendo, bebendo, e ele tomando café porque ele não bebia. O senhor pode me trazer um leite? Aí o garçom foi buscar o leite. Quando o garçom volta, ele diz: agora eu quero lhe abraçar. Aí o garçom para, gelado, feito uma estátua. Eu, às vezes, percebo que há pessoas aqui entre nós que agem assim também. Às vezes você quer abraçá-las, elas ficam assim, como que de choque, porque não tem um hábito do abraço. Aí o Edivaldo diz: olha, eu quero lhe abraçar. Ele: mas por que o senhor quer me abraçar? Porque, olha, o senhor me trouxe esse leite, eu estou tão agradecido que eu quero lhe abraçar. Aí ele abraça o garçom e ele pensa: meu Deus, Joana me coloca em cada situação. No dia seguinte, quando ele está no quarto dele, no hotel, o garçom chega com um café da manhã completo para ele. Ele disse que veio vários chás, vários tipos de café. E o garçom disse: olha, o senhor salvou minha vida. Salvou a minha vida. Porque eu estou com um câncer de próstata. E eu estou aqui nesse país, ele era da cidade do Cabo. Eu estou aqui ele tinha 33 anos de idade, estava com um câncer de próstata e estava pensando em cometer suicídio. Porque ele pensou o seguinte: não tenho mais solução, meu problema, não tenho condições reais de me tratar, então eu vou me suicidar. Mas o senhor fez uma coisa impressionante comigo. Me deu um abraço. E nesses 33 anos de vida, nunca um branco apertou a minha mão. Imagina me dar um abraço. Então, quando eu cheguei em casa, eu disse à minha esposa: você não vai acreditar, mas um branco me abraçou. Agora é impressionante que muitas vezes nós não imaginamos,
Mas como nós somos intolerantes? Porque nós também deixamos de abraçar as pessoas, deixamos de conversar com as pessoas, porque ainda não aprendemos a olhar Jesus no nosso irmão. Nós ainda não aprendemos a observar Jesus no nosso irmão. E aí nós chamamos de pessoas invisíveis. Por que são invisíveis? Porque nós não as enxergamos. São as pessoas que limpam as calçadas, são as pessoas que varrem a rua, são as pessoas que servem. E às vezes você está num escritório e está conversando com alguém, essas pessoas entram, e a ordem que elas têm é de não olhar para ninguém, é como se elas não estivessem ali. Ninguém fala com elas. As pessoas não falam com ela, porque é como se ela não fosse ninguém. Vocês já conheceram algum ninguém? Pois eu conheci um ninguém. Eu falava isso numa casa espírita. E depois da reunião, uma pessoa que trabalhava na casa espírita, fazendo a limpeza, chegou para mim e disse assim: você sabe que isso aconteceu comigo? Aí veio me contar. E disse: olha, eu estava aqui na casa. Era um dia de atendimento fraterno, nessa casa tinha atendimento fraterno. E chegou uma senhora, parou o carro dela aí fora, eu estava fazendo a limpeza. E aí ela entrou antes do horário do atendimento fraterno, só estava eu na instituição, a porta estava aberta. E ela ficava olhando de um lado e para outro e falava assim: meu Deus, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. E ele disse: Josué, eu pensei o seguinte: meu Deus, será que eu desencarnei e não estou sentindo, porque eu estou aqui, ela está dizendo que não tem ninguém aqui. Ele disse: eu não vou falar com ela. Ele falou isso. E ela ficou procurando: meu Deus, ninguém. Aí foi embora. Foi embora. Aí ele disse: pois ela foi embora e eu não falei com ela. Porque ela me viu ali, mas ela porque me viu limpando a casa, não se achou na condição de falar comigo. E aí eu me senti um ninguém. Eu disse: mas você não é um ninguém, meu filho. Você é um espírito iluminado, porque Jesus nos coloca nas situações em que nós verdadeiramente precisamos aprender a exercitar a tolerância e a paciência. Imagina você, isso também é um conto, que chegou uma pessoa para fazer uma entrega de leite num apartamento, tocou a campainha. E a secretária foi atender. Ela disse, a patroa disse: fulana, vai ver quem é que está chamando. Aí a secretária abriu a porta e disse assim: não é ninguém não, doutora, é só o leiteiro. Aí o leiteiro, quando saiu dali, ficou pensando: meu Deus, ele nunca havia feito essa reflexão. Ele não sabia, mas ele era ninguém. Então ele disse: eu não sabia que eu era ninguém. E as palavras ficaram na mente dele: não é ninguém não, doutora, é só o leiteiro. E existem tantos ninguéms por aí. Mas nós não enxergamos Jesus ainda na figura de nossos irmãos e irmãs. E aí nós queremos trazer Jesus para nossas vidas, afastando justamente aqueles que mais precisam de nós, da mensagem do Evangelho, do nosso abraço, do nosso aperto de mão, do nosso sorriso. Porque vocês já imaginaram, existem pessoas que economizam até no sorriso. Não conseguem sorrir para um necessitado, para quem sofre. E nós colocamos nossas vidas nas mãos da intolerância. Vivemos um período extremamente complexo, porque além de construir muros, de querer afastar as pessoas, nós estamos incorporando até dentro das casas espíritas o discurso da violência. Eu estava conversando com um amigo meu do interior, que é espírita e trabalhador em uma casa espírita. E ele disse para mim: Josué, nós não nos conhecemos. Eu vou perguntar a vocês: você acha que se conhece? Nós queremos conhecer os outros, mas nós ainda não nos conhecemos. Há uma frase de Sócrates que diz: homem, conhece-te a ti mesmo. Nós somos profundos desconhecedores de nós mesmos. Aí esse amigo meu usou essa frase porque ele me confidenciou um fato que ele viveu. Um fato que ele vivenciou no interior. Porque no interior, existem cidades que é assim, as pessoas andam de moto sem capacete. E usar capacete lá não pode. As crianças de 10 anos estão dirigindo os veículos. Caminhão, caminhoneta, aí eles estão lá dirigindo. A lei é diferente. Não é que seja diferente, é porque lá não se leva a sério. E as pessoas andam com as armas no carro e está tudo certo. E ele disse: Josué, eu andava com a arma do meu pai no carro. A arma do pai dele. Não que ele quisesse usar, ele disse: eu nunca olhei para aquela arma. Eu nunca olhei. Mas ela estava lá.
E isso me incomodava, eu não queria que aquela... Mas meu pai tinha um hábito de deixar arma no carro. E ele disse, olha, eu nunca pensei em usar. Mas um dia ele estava no carro e em um dado momento ele levou um tranca. O motorista do outro veículo deu um tranca nele, ele subiu na calçada, bateu com o carro no poste e ele tinha um amor tão grande ao carro. Porque ele não podia ver um arranhão no carro. E aí ele ia lá, limpava, imagina ver o carro batido num poste. Na hora que ele bate no poste, ele sobe na calçada, o outro motorista desce do carro, imagina qual é a primeira coisa que ele lembra? O Evangelho. Foi isso que ele lembrou? Não. Foi a arma. Primeira coisa que ele colocou na mão foi a arma. Ele disse, Josué, você não vai acreditar no que aconteceu. Quando eu puxo a arma, a outra pessoa parou e ficou gelada. E ele disse que viu, lembra daquelas fotos que as pessoas batiam, que na antiguidade, que era feita uma pólvora que fazia aquela fumaça? Vocês lembram que passa isso nos filmes? Ele disse que viu isso na frente dele e ele soltou a arma e quase cai. Quando ele viu a arma no chão, ele começou a chorar. A outra pessoa entrou no carro e foi embora. E ele começou a pedir perdão a Deus. Mas se isso não tivesse acontecido, esse brilho tivesse surgido diante dele, ele disse, possivelmente poderia ter até usado a arma. Ter comprometido toda a minha encarnação, e sabe lá quantas encarnações. Meses depois ele estava na reunião mediúnica, um amigo espiritual chega para ele e diz, meu filho, vou resumir o que o Espírito disse para ele. Não com as mesmas palavras, mas eu vou resumir. O amigo espiritual disse assim, você reencarnou com créditos nesse campo. Todos nós reencarnamos com uma conta bancária, não é uma maravilha? E nessa conta bancária, tem lá os créditos que vão acumulando de acordo com o nosso empenho, o nosso trabalho, no serviço de amor, os nossos irmãos e irmãs. Mas aí o Espírito disse para ele mais ou menos assim, eu quero dizer a você que você usou 99% do seu crédito. Resumindo o que ele falou. Nós interferimos, não é hábito, não gostamos de interferir no livre-arbítrio. Mas hoje você usou praticamente todo o seu crédito. Ele disse, Josué, eu passei meses chorando, pedindo perdão, porque poderia ter tido a reencarnação comprometida, ter envolvido vários personagens nesse processo por causa da violência. Imagina você, se ele usa a arma, ele foge, a família dele fica, a outra família quer se vingar na família dele, ele poderia ter colaborado para que os filhos da vítima se tornassem no futuro homicidas, poderia ter envolvido várias famílias nesse processo que poderiam levar quantas reencarnações por causa de 1 minuto. Aí eu falei para ele, uma coisa que o mundo espiritual nos tem pedido muito para falar nas casas espíritas. Nós espíritas, cristãos, porque cristão e espírita é a mesma coisa, é independente de ser espírita, católico, protestante, independente de qualquer um desses processos. Nós não podemos fazer apologia à violência. Estamos vivendo períodos de violência. A única arma do espírita é o Evangelho. Porque se você falar para mim que usa uma arma para se defender, eu quero dizer para você que a arma não lhe defende. Só quem lhe defende é Deus. Porque se tiver no seu histórico espiritual que você não vai desencarnar vítima de violência, você pode esquecer a arma, você não vai precisar de arma. Você vai entrar numa guerra e vai sair no meio da guerra. Como disse o salmista lá nos provérbios e nos salmos, vai cair 1000 de um lado, 1000 do outro lado e você não será atingido. Mas se você tiver no seu mapa espiritual que você vai desencarnar vítima de uma situação de violência, você vai desencarnar vítima de uma situação de violência, verdadeiramente se você tiver com arma, porque cada arma produzida e fabricada está ligada a entidades espirituais inferiores, espíritos que querem lhe prejudicar. E quando eles não conseguem incentivar você a usar a arma contra seu irmão e contra sua irmã, quando eles não conseguem, eles constroem situações para que você use. Aquela pessoa que trancou ele no volante. Ele disse para mim, mas ele me trancou. Eu disse, olha, você precisa ir para Recife. Lá em Recife ninguém tranca ninguém. É uma maravilha, porque às vezes eu vou ali na Agamenon, aí a Agamenon tem 4 faixas. Tem motorista que gostaria de ocupar as 4. Ele fica em uma, fica em outra, você quer passar, ele não deixa, vai para outra. Em todo lugar, meu irmão.
nós precisamos saber que estamos em um mundo de provas e expiações. Estar reencarnado nesse planeta não é fácil. Mas precisamos compreender o nosso papel nesse processo. Se Jesus não for verdadeiramente a nossa referência de vida, porque Jesus olhou para Pedro, porque no momento em que o centurião foi prender Jesus, Pedro desembainha a espada, corta a orelha do centurião, e o que é que Jesus fala para Pedro? Pedro, embainha a tua espada. Porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus, o príncipe da paz. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, falou Jesus, porque herdarão a terra. Os mansos e misericordiosos herdarão a terra de regeneração. Jesus nos ensinava a senha para a terra de regeneração. Os mansos e misericordiosos. Mas na última bem-aventurança, Jesus fala que verdadeiramente filhos de Deus são aqueles que promovem a paz. Existe uma diferença entre ser de paz e promover a paz. Porque quem é de paz não revida, não agride, mas quem é pacificador, que promove a paz, devolve o mal com o bem. A proposta do Evangelho de Jesus é a proposta da iluminação, porque Jesus verdadeiramente é a luz em nossas vidas, porque só Jesus pode brilhar na escuridão. E quando nós encontramos a Jesus, como Saulo de Tarso, a caminho da estrada de Damasco, porque Saulo de Tarso viu uma luz e ficou cego. Percebem porque Jesus verdadeiramente é a luz? Saulo vê Jesus e fica cego diante daquela luz. E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: Senhor, porque até aquele momento Saulo acreditava que Jesus era um farsante. Era um mistificador, um enganador. Por isso que ele matava, ele perseguia e Saulo torturava. Mas quando Saulo verdadeiramente reconhece que Jesus é o mestre, o redentor, aquele que veio iluminar esse planeta, então ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Porque Jesus faz essa pergunta para todos nós. Porque naquele momento em que Jesus surge diante de Saulo, Jesus renasceu no coração de Saulo de Tarso. E ele faz a pergunta que todos nós poderíamos fazer também: Senhor, o que queres que eu faça? Porque é Jesus nos convidando a trabalhar, a nos tornarmos instrumento do amor e da paz, como nos ensinou Francisco quando nos disse: é dando que se recebe. Onde houver ódio, que eu leve, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. O convite de Francisco é que nos tornemos instrumento do amor e da paz. Porque eu só posso sentir a paz quando eu compreender o sentido da paz. Não é a paz da omissão que Jesus nos fala. É a paz de trabalhar, de lutar. Mas lutar e trabalhar a serviço do amor. Tendo nossos irmãos e irmãs como referência de vida em nossas vidas. Eu poderia falar mais um pouco. Na verdade, eu mudei o meu tema hoje. E eu vou dizer a vocês por que eu mudei. Porque quando eu vi a apresentação e achei a apresentação linda. Um trabalho maravilhoso. Eu disse: nós precisamos adaptar o nosso tema também à apresentação. Porque fraternidade sem fronteiras. Quantas coisas sem fronteiras? Porque não existem fronteiras. Eu lembrava de uma música de John Lennon chamada Imagine. E ele dizia na música assim: imagina que não existe país. Imagina que não existe religião. Muita gente criticou porque ele falou que não existe. Imagina que não existe a religião. Ele não falou em religiosidade. Ele falou em religião, porque as pessoas às vezes tratam religiões como se fossem times de futebol. Às vezes pior, briga, luta, mata. Eu nunca vi tão violento como os supostos religiosos. Porque foram os supostos religiosos que crucificaram Jesus, que fizeram cruzada, guerra santa. E a proposta de religiosidade que o mundo espiritual nos oferece é a proposta de enxergar nos nossos irmãos e irmãs verdadeiramente a nós mesmos. Não existe ninguém. O que existe são meus irmãos e minhas irmãs. Eu gostaria de finalizar fazendo uma proposta para vocês. Geralmente, quando eu falo, eu gosto muito de falar com o coração.
Eu gosto muito de falar pouco com os lábios e muito com o coração. Porque todas as vezes que nós falamos com o coração, nós sentimos o que nós falamos. Nós nos envolvemos com o que nós falamos. E nós passamos para as pessoas o que nós verdadeiramente sentimos, não só o que nós gostaríamos de falar. Porque a essência da vida é o sentimento. O Evangelho de Jesus é a maior referência que nós conhecemos. Quando Jesus faz o convite a Pedro e diz: Pedro, embainha a tua espada. Jesus está convidando Pedro a se desarmar. Às vezes nós nos armamos muito. E quando eu falo aqui no perigo das armas de fogo para vocês, acreditem no que eu vou falar. As armas de fogo em casa, elas não protegem sua família. Elas podem lhe convidar ao suicídio. Porque existem pessoas que no momento de desespero, se não tiver uma arma, ela não se mata. Porque ela não tem coragem de se espetar, nem de tomar uma medicação. Isso é estatística e é pesquisa. E ela diz assim: mas amanhã eu compro uma arma para me matar. De um dia para o outro, tanta coisa muda. O mundo espiritual pode interferir na sua vida. Pode colocar no seu caminho um amigo e uma amiga. Pode colocar na frente da sua casa uma mensagem da campanha do quilo. Porque eu conheço pessoas que não cometeram suicídio porque receberam uma mensagem da campanha do quilo, que tinha atrás o endereço da casa espírita. Eles foram na casa espírita. E depois daquele momento que eles foram na casa espírita, participaram do atendimento, não cometeram suicídio. Foram essas pessoas da campanha, instrumentos utilizados pelo mundo espiritual para impedir que alguém tirasse a própria vida. Mas se tiver uma arma ali pertinho, no momento de desespero, o indivíduo pode tirar a própria vida. E eu vou dar outra explicação para você. Onde existe uma arma, existe uma pleiade de espíritos inferiores ligados àquela arma. Aumenta o número de acidentes, aumenta o número de feminicídio. Quantas vezes nós não escutamos que um irmão tirou a vida da irmã, que um filho tirou a vida de um pai, que um pai tirou a vida de um filho, num momento de desespero, sob uma embriaguez. Espíritos inferiores se utilizaram do link da embriaguez e da proximidade da arma de fogo. Que a nossa arma seja o Evangelho em nossas vidas, porque as mãos que seguram o Evangelho não seguram a arma. Mas se alguém chegar para mim e falar: mas eu trabalho com uma, eu preciso trabalhar, eu só posso dizer que Deus lhe ilumine, lhe dê sabedoria, que lhe oriente sua vida, que dentro do seu coração esteja presente a luz do Evangelho, para nortear você nesse caminho que não é fácil, não é simples, mas que possamos compreender que existem casos e casos. A nossa proposta de referência é a proposta da paz. Quando Jesus falou: bem-aventurados os mansos e misericordiosos, Jesus estava falando que herdarão a terra aqueles que não promovem a intolerância, a homofobia, a xenofobia, aqueles que criam distância entre irmãos e irmãs. Somos todos irmãos e irmãs nesse planeta, desfrutando dessa vida com a oportunidade da reencarnação. Que as bênçãos de Jesus possam iluminar cada dia de nossas vidas. Que essa luz possa se fortalecer em cada um de nós e que possamos nos transformar através do convite de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Que a mensagem do Evangelho prevaleça em nossos corações. Muita paz para todos.